Bom, novamente, boa tarde, pessoal. A ideia da nossa aula hoje, então, é a gente continuar falando sobre JavaScript, então, mais algumas coisas a respeito dos tipos de dados e algumas coisas sobre operadores, e a gente vai entrar em algumas partes que começa a deixar o JavaScript um pouco mais legal, tá? Na próxima aula, aí sim, a gente vai ver como é que a gente faz comando de repetição, comando de seleção, e aí que a gente começa a conseguir programar um pouco mais em JavaScript para conseguir depois entrar no Doom e fazer as modificações que a gente precisa, tá? Antes da gente começar, teve uma colega que pediu para que eu mostrasse como é que faz a instalação e configuração do Live Server lá no nosso Visual Studio, tá? Eu estou com o Visual Studio aqui, tá? Quando vocês abrirem, ele vai estar com esta cara. Eu estou com o navegador do lado só para mim poder mostrar para vocês. Já está rodando o Live Server aqui. Como é que vocês vão fazer? Vão entrar aqui nessa parte que tem as 4 caixinhas aqui, tá? Isso aqui é o navegador de extensões. E aí ele vai ter um campo para buscar e vai mostrar algumas extensões para vocês já pré-selecionadas e algumas coisas que vocês podem instalar. Vem aqui, Live Server, tá? Vai aparecer esse cara aqui. Vocês vão clicar nele e vão vir aqui e vão mandar instalar, tá? No meu caso já está instalado, por isso que não aparece, mas para vocês vai aparecer o instalar. Assim que vocês terminarem de instalar ele automaticamente já vai estar funcionando, tá? Ele vai criar para vocês dentro do menu do próprio Visual Studio Code, tá? Quando vocês forem lá no arquivo HTML de vocês vão clicar com o botão direito dele e aí vai ter lá, o meu está em inglês, o de vocês pode estar em português, tá? Abrir com Live Server ou Open with Live Server. Quando vocês clicam aqui, ele vai abrir uma janelinha do navegador, que nem essa minha aqui, no meu caso já está aberto aqui, e ele vai abrir uma janela do navegador, vocês vão poder criar os códigos de vocês aqui, então, se você botar um H1 aqui, H1, teste, eu salvei, ele já vai aparecer lá no navegador automático, tá? É só para vocês poderem testar as coisas de forma mais fácil e rápida, tá? Então, só para o colega que ficou com dúvida, eu não me lembro agora quem foi, mas teve uma colega que pediu para me mostrar como é que fazia a instalação e configuração, é só isso. É simplesmente lá procurar, nas extensões, procurar o Live Server, instalar ele, depois de instalar, clica com o botão direito no documento que vocês querem trabalhar, no caso, que vocês querem visualizar ele ao vivo, vamos botar assim, e botar para abrir no Live Server, ele já vai abrir o navegador e já fica com essa característica de quando tu salva, ele automaticamente abre lá. Ajuda bastante, principalmente na parte de HTML. Na parte de PHP ele não ajuda tanto, porque daí depende de outras coisas, então fica mais complicado de trabalhar, tá? Mas o meu PHP no próximo ano. Mas na parte de HTML, CSS, JavaScript é muito fácil, porque tu vai ali, vai editando, ele já vai na hora botando lá e a gente não precisa ficar salvando, indo na outra pasta, recarregar. Não, é uma mão na roda bem legal esse cara. Eu não conhecia ele, eu conheci ele vendo as partes de JavaScript para mostrar para vocês, e aí, putz, dá uma baita de uma ajuda. Agora eu já não deixo mais de usar ele, tá? Bom, vamos falar da nossa disciplina então. A gente vai falar hoje de JavaScript, tá? Na aula passada a gente viu a parte de variáveis, como é que a gente fazia para criar variáveis, quais eram os comandos, os tipos de variáveis que a gente tinha e por aí vai. Hoje a gente vai falar basicamente os tipos de dados, tá? Os principais deles, pelo menos. Tem outros que a gente não vai entrar muito agora, mas que depois, num outro momento, a gente pode falar mais dele, tá? Vai ver os operadores aritméticos, então como é que eu faço para somar, dividir, subtrair e por aí vai, tá? E aí a gente consegue executar o que a gente precisa para conseguir, num outro momento, para a gente conseguir fazer as nossos programas, nossos sistemas, todos eles rodando com JavaScript na interface do usuário, permitindo, então, modificações no Doom, modificações no CSS e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de dados? O JavaScript possui 7 tipos de dados pré-definidos, tá? 6 deles são estáticos. O que isso quer dizer? A gente não consegue modificar os dados. Calma, que não é bem assim, a gente consegue modificar eles, mas não modificá-los, a gente consegue alterá-los, trocar a informação que estava lá, tá? Então a gente tem
6 tipos de dados que a gente não consegue modificar, que eles são estáticos ou imutáveis, depende de quem está falando, ele fala de um jeito, tem algumas pessoas que falam que são estáticos, outros que falam imutáveis, e tem um tipo, que é o tipo objeto lá, que é o último que está mostrando ali, que esse sim a gente consegue alterar ele, mesmo com ele salvo na memória, a gente consegue ir lá criar novas funções, modificar as funções existentes, então a gente consegue modificar esse dado em tempo de execução, tá? Os outros não. Os outros, para mim trocar, por exemplo, o nome aqui, eu tenho que ir lá pegar um outro nome e escrever ali em cima. Eu não consigo dizer assim, não é mais Kleber, é Kleber S, por exemplo. Eu não consigo fazer isso. Para mim poder trocar a informação que está ali, eu tenho que tirar aquela ali e botar outra em cima, tá? Então eu não tenho como adicionar mais um S ali, por exemplo, ou mais um qualquer coisa. Eu tenho que apagar a informação que está lá e colocar toda uma informação nova ali dentro se eu quiser, tá? Então quais são os tipos? A gente tem o tipo de string, tá? Então é texto. Um caractere já é uma string no JavaScript, tá? Então se eu for colocar um A, por exemplo, eu vou ter que colocar ele entre aspas, porque qualquer string no JavaScript ele tem que estar entre aspas, tá? Se eu for colocar um A, ele já é uma string. Se eu colocar um livro inteiro ali dentro daquela variável, também é uma string. A gente tem o tipo number, tá? Outras linguagens, o tipo number ele é dividido em vários outros. A gente tem o ponto flutuante, inteiro, decimal em algumas outras linguagens. No JavaScript ele só tem um tipo número, tá? Se ele é ponto flutuante, se ele é inteiro, isso não interessa. Eu somente sei que aquilo ali é um número, tá? Se eu colocar, por exemplo, esse 40 entre aspas, esse 40 deixa de ser um número e passa a ser uma string, tá? Então, sempre que eu for trabalhar com números, eu não tenho as aspas. Se eu colocar esses números entre aspas, eu automaticamente estou dizendo que aquilo ali é uma string e não mais um número, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Aí a gente tem o tipo booleano, então, que é verdadeiro ou falso. Então, ele consegue ser 2 valores. A gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouquinho. A gente tem o tipo undefined, tá? Por mais que não seja realmente um tipo, no JavaScript ele é considerado um tipo, tá? Então, quando eu crio uma variável e não atribuo um valor para ela, ela fica no tipo undefined, então ela é um tipo de dados, tá? A gente tem o tipo nulo, tá? Ou null, que a gente vai falar mais adiante também na nossa disciplina, mas ele é um tipo de dados vazio, tá? Mas ele não é bem vazio. O vazio é o undefined. O nulo, ele guarda lá a informação dizendo que esse dado é nulo. E a gente tem o símbolo, então, que é um tipo novíssimo, tá? Ele surgiu no JavaScript na versão 6, que é a que a gente está usando ultimamente. Até a versão 5 ele não existia. E ele cria símbolos que podem ser utilizados depois, tá? Símbolos que se referenciam a algumas coisas. Por exemplo, eu quero salvar o valor de π, eu posso simplesmente criar um símbolo com esse valor de π, e quando eu preciso usar ele, eu vou lá e chamo aquele símbolo, ele automaticamente carrega o valor de π, tá? Então eu consigo criar símbolos para serem utilizados no decorrer do meu código. Não é muito comum, porque é novo, tá? Ele surgiu para algumas coisas específicas, mas ele existe. E a gente tem um tipo objeto, então, que é um tipo, o único tipo que é dinâmico, então ele pode ser modificado a qualquer momento, que basicamente utiliza a programação orientada a objetos, que vocês vão ver lá no terceiro ano de vocês, se eu não me engano. Então, a gente não vai entrar muito nisso, tá? Mas a gente consegue criar objetos ali dentro do JavaScript, e cada um desses objetos tem várias funções que podem ser chamadas quando a gente precisa. A gente vai trabalhar com funções, a gente vai ver até funções de JavaScript, mas não vai entrar muito nessa parte de objetos, tá? Mas é só para vocês saberem que esses caras existem. Bom, como é que eu sei, então, qual é o tipo de dado que está dentro de uma variável, ou dentro de um valor, ou seja, no que for, tá? A gente tem, então, uma função typeof, tá? Que verifica o tipo de dado que tem uma variável. Então, para usar esse cara, basicamente a gente vai abrir o nosso JavaScript lá e vai colocar console.log typeof. Posso simplesmente colocar aqui um valor. Quando eu salvar, não salvou? Agora salvou. Ele vai me mostrar lá embaixo, então, qual é o tipo de dados que tem ali, tá? No caso, ali é uma string. Eu não coloquei uma variável. E como é que eu faço quando eu quero verificar o valor que tem, o tipo que tem uma variável? O var, por exemplo, idade igual 40. Se eu vier aqui e botar idade
ele vai lá e vai me dizer que é um number, tá? Então eu consigo verificar qual é o tipo de dados que tem dentro de uma variável. Se, por exemplo, eu quisesse fazer isso aqui, verificar o que é o true, ó, é um booleano. Então eu consigo, somente passando esses dados, passando uma informação para ele, ele verifica que tipo de dados é aquele ali e me retorna isso, me mostra lá no meu console que eu estou mandando ele mostrar lá, tá? Pode ser utilizado para outras coisas. Eu posso fazer, por exemplo, uma verificação se um dado que foi fornecido pelo usuário lá é um inteiro, ou, aliás, um número, na verdade. Eu posso simplesmente botar aqui um type of, if type of uma variável qualquer lá, um valor que veio do HTML, for igual a inteiro, a um number. E aí eu já sei que aquilo ali é um valor numérico, então eu consigo trabalhar com ele. Então eu tenho como verificar algumas coisas utilizando esse cara, tá? Mas é só para vocês saberem como é que funciona. Quando vocês querem saber qual é o tipo de dados, como a gente está falando de tipo de dados agora, vocês podem utilizar então o type of e passar depois o valor que vocês querem, e ele vai dizer qual é o tipo de dados que está naquele valor, ou naquela variável, seja no que for. Tá? Até aqui, ok? Sim, professor. Beleza. Bom, então vamos falar de strings, então. As strings no JavaScript, eles são, como em qualquer outra linguagem, elas são informações textuais, tá? E sempre quando a gente fala de informação textual, essas informações devem estar englobadas por aspas, tá? Então, sempre que eu for trabalhar com uma string, eu tenho que colocar aspas. Inclusive, se eu vou colocar uma letra, eu tenho que colocar as aspas, tá? Que tipo de aspas eu posso usar no JavaScript? A gente pode utilizar aspas simples, tá? Aspas duplas, até aqui normal, quase todas as linguagens trabalham com aspas simples e aspas duplas, e o JavaScript ele tem uma aspa que é um pouco diferente, tá? Que é o sinal de acento da crase. Não é comum, tá? A maioria das linguagens não tem esse tipo não aceita esse tipo de valor, tá? Esse caractere como sendo uma aspa, mas o JavaScript ele permite que tu use isso, tá? Quando vocês forem ver no ano que vem, parte de banco de dados, vocês vão ver que tem algumas coisas em SQL que a gente usa o acento esse aqui como sendo um tipo de aspas, tá? Mas é pouquíssimas as linguagens que aceitam e o JavaScript é uma das que aceitam. Tá? Então, eu posso ter aspas simples, aspas duplas e o acento de crase, ele vai aceitar também como uma aspa, tá? Tá. E como é que eu faço quando eu quero mostrar uma aspa dentro do meu texto? Eu quero que meu texto seja JavaScript super, entre aspas, fácil, tá? Então, eu tenho que mostrar essas aspas. Quando eu quero mostrar as aspas, eu devo tomar cuidado com algumas coisas. Normalmente a gente vai fazer o quê? A gente vai usar, se eu quero colocar aspas duplas dentro do meu texto, eu abro e fecho a minha string com aspas simples, porque se eu abrir com aspas simples, eu tenho que fechar com aspas simples. Se eu botar umas aspas duplas dentro, ele vai entender aquilo ali como sendo um texto e vai ignorar aquilo ali e vai simplesmente mostrar aquilo ali na tela, tá? Então aqui é o caso, ó. Utilizei aspas simples para abrir, utilizei aspas simples para fechar e escrevi o meu texto com aspas duplas dentro ali, deu tudo certo. O contrário também é verdadeiro. Se eu quiser mostrar aspas simples, eu vou lá, abro meu texto com aspas duplas, fecho meu texto com aspas duplas e simplesmente mostro as aspas simples lá dentro do meu código. Mas tem alguns casos que a gente precisa utilizar aspas duplas por algum motivo e vai ter aspas duplas também dentro do nosso texto, tá? Pode acontecer. Para isso, existe uma forma, tanto com dupla quanto simples, tá? Se a gente abrir e fechar com uma, a gente tem que utilizar, pode em algum momento precisar utilizar ela, a gente pode botar então o barra, a aspa que a gente quer, tá? O que esse barra faz? Ele não vai ser mostrado na tela, tá? Ele vai ser utilizado como um caractere de escape. O que isso quer dizer? Ele vai escapar o comando que aquele próximo caractere funcionaria, vamos botar. Tá? Então, nesse caso aqui, seria para fechar a minha string com essas aspas duplas, ele vai simplesmente ignorar e vai mostrar aquilo ali como se fosse um texto normal. Tá? Isso é um pouquinho confuso no começo, vocês já devem ter visto em outras linguagens, porque outras linguagens também trabalham com isso, eu não me lembro se vocês viram com Python ou com C, mas
trabalhar com esse tipo de dados, assim, com strings, ele tem esse tipo, essas nuances, tá? A gente tem que tomar cuidado. Quando a gente utiliza um tipo de aspas para abrir e fechar, a gente pode utilizar outras. Se a gente for utilizar mesmo, a gente tem que escapar aquele texto ali, ou aquele caractere, para a gente poder continuar mostrando o nosso texto de forma correta, tá? Então, isso aqui eu posso fazer tanto nas aspas simples quanto nas aspas duplas, a mesma coisa. Se eu for começar com aspas simples aqui, se eu quiser botar aspas simples, eu tenho que botar o barra aspas simples de novo e aspas simples no final, tá? Aí aqui tem o caso especial do JavaScript, então, que ele abre com essa aspa diferente, então, que é o acento da crase, tá? Aqui eu até coloquei uma aspa a mais, uma aspa dupla a mais, não era para ter, era simplesmente para fechar com aspas de crase, tá? E no final, e aqui no meio eu posso colocar, então, tanto aspas simples quanto aspas duplas, que ele vai funcionar perfeitamente. E aqui eu botei um jeito errado, tá? Então eu botei aqui JavaScript com aspas duplas, botei aspas duplas de novo, ele vai fechar a minha string, ele vai entender que ali termina a minha string, ele vai tentar verificar se isso aqui é uma variável, tá? E mesmo que for uma variável, ele vai dar erro, porque ele não tem o concatenador, que a gente chama, que é o caractere para juntar os textos, e depois ele inicia uma nova string. Então isso aqui é inválido. Se vocês colocarem isso no Visual Studio de vocês, ele automaticamente já vai dizer que está com erro nesse cara, tu vai ter que corrigir esse erro em algum momento, tá? Então isso aqui não pode ser utilizado. Os outros todos são passíveis, funcionam sem problema, tá? Até aqui tranquilo? Tranquilo, senhor. De boa. Beleza. Bom, o JavaScript permite, então, que a gente concatene informações. O que é concatenar? É eu pegar duas palavras, ou duas frases, ou qualquer coisa desse tipo, e juntar elas para elas formarem uma nova frase, uma nova palavra, ou seja o que for. Tá? Então, eu posso, dentro do meu código, então, criar uma variável lá qualquer, depois eu crio uma outra variável ou uma outra string que eu adiciono qualquer, tá? E depois eu posso fazer concatenação. O sinal de concatenação do JavaScript é o sinal de mais, tá? Então, se eu tenho um texto, uma string, boto o sinal de mais, uma outra string, outro sinal de mais e uma outra string, eu estou somando essas três strings, fechando elas todas e formando uma nova frase, então, com todas essas strings, tá? Então, repare aqui que eu estou juntando três coisas. Eu estou juntando o nome lá, o Kleber, juntei um sinal de espaço, porque senão eles iam ficar colados um no outro, e botei depois o sobrenome Fonseca ali, tá? E isso pode ser feito para qualquer coisa. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Console.log Kleber mais espaço mais Fonseca. Pronto, fiz a mesma coisa que estava fazendo lá. Se eu salvar esse cara, ele vai mostrar lá o Kleber Fonseca. Posso tirar fora esse espaço daqui do meio, fazer assim, salvei, ele junta tudo lá embaixo. Então eu consigo modificar e criar essas strings. Posso criar uma variável ou posso adicionar essa string aqui sem problema nenhum, tá? Então eu consigo alterar o meu texto somando duas informações textuais, eu somo elas, elas criam um novo texto, tá? Sem problema nenhum. Se eu botar um type off nesse cara aqui, type off, salvar, ele está dizendo lá uma string, tá? Ele pegou só type off só do primeiro, tudo bem, tá? Então eu consigo fazer esse tipo de coisa sem problema nenhum. Eu posso também juntar texto e número, tá? Então eu consigo somar strings com números, mais ou menos. Sempre que eu somo uma string com um número, o resultado final vai ser uma string, tá? Então se eu somar lá a string 100 com o número 1, eu não vou ter 101, eu vou ter 1001, porque ele vai simplesmente colocar o próximo número depois do que a gente tem, tá? Então aqui eu fiz um exemplo, tá? Então eu criei lá uma variável goals e depois eu fiz uma frase. Então Pelé fez, concatenei isso, então sinal de soma, goals, sinal de soma de novo e escrevi goals. Então Pelé fez 1000 gols, tá? Isso aqui funciona perfeitamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Var goal igual a 1000. Opa, mais um. Var
Acho que é frase que eu botei lá. Igual. Pelé fez mais gol. Opa, gol. Mais gols. Vem aqui, console.log, senão ele não faz nada. Opa. Frase. Ó, tá lá. Pelé fez 1000 gols. Então ele criou uma string. Se eu botar um type of nesse cara aqui, type of. Opa. Tá lá, uma string então. Então, sempre que eu concateno um número e uma string, a resposta final, ou o resultado final, vai ser uma string, tá? Então ele vai fazer um texto com aquela informação ali. Entenderam isso? Sim, professor. Podemos dizer, então, que isso é meio que um vetor, então, né? Não, ele não é um vetor. Ele cria uma string mesmo. Sim, no caso, ele Então, junta aquele dois 1000 blocos, não certo? é um número inteiro, sir. Ele é uma string. Aqui ele é um número inteiro, tá? Quando eu adiciono ele aqui dentro, ele se torna uma string. É a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Var num igual a 1000. Se eu vier aqui no console .log type of num, a resposta é uma string. Por mais que seja um número, se ele estiver entre aspas, ele se torna uma string, ele se torna um texto. Entendeu? Sim, sir. Então tem que tomar cuidado. Porque e se tu tentar somar esse aqui com qualquer outro valor, a gente vai falar disso mais adiante, mas se tu tentar somar esse cara aqui com qualquer outro valor, ele vai simplesmente concatenar, ele não vai somar. Porque texto ele nunca soma, ele concatena. Aí eu vou mostrar para vocês quando a gente falar dos operadores que tem alguns pulos do gato, tá? Bom, aí a gente tem uma outra forma de escrever números dentro de strings, que é utilizando o template string, tá? O template string ele é uma formatação de escrita do JavaScript que permite que a gente altere um valor por uma expressão ou uma variável ou qualquer coisa desse tipo, tá? Como é que esse cara funciona? Ele é o sinal de dólar, tá? O cifrão, eu chamo de dólar. E depois eu abro e fecho chaves. E aqui dentro dessas chaves, eu passo então a variável, ou eu passo o cálculo que eu quero fazer, a expressão que eu quero colocar, que ele vai automaticamente executar aquele código, aquele comando ali, aquela expressão, se for uma soma, por exemplo, ele vai somar os dois números, e no final ele vai imprimir, então, o resultado com aquilo ali, tá? Então, quando eu faço esse tipo de coisa, então, var goals lá, depois a frase Pelé fez dólar goals, ele vai substituir isto aqui por aquela variável lá e vai mostrar a mesma frase que eu tinha antes, tá? Mas quando eu quero fazer algo desse tipo aqui, deixa eu ver aqui mesmo, pode ser. Var frase 2 igual Pelé fez gol mais 5 mais gols. Se eu vier aqui embaixo e botar um console.log frase 2, olha como é que ele ficou. Pelé fez 1005 gols. Aliás, 10.005 gols. Não é o que eu queria que ele ficasse com 1005, tá? Para mim poder fazer isso, eu posso simplesmente fazer este tipo de coisa aqui. Tem que tirar esse cara daqui, com esse cara daqui. Deixa aqui. Opa, por que não funcionou? Aqui tem que ser aspas duplas, eu acho. Ué, por que não tá funcionando essa porqueira? Ah, tá.
Por que não funcionou isso? Ué? Será que eu desabilitei alguma coisa sem querer? Tava funcionando hoje de manhã? Sei lá eu o que eu fiz. Bom, Será que tu não tem que botar, tipo, entre apóstrofos, sabe? não é assim mesmo. Estranho. Não tá, era pra estar certo? Era pra estar certo. Funcionou hoje de manhã. Eu mostrei pra turma da manhã, hoje funcionou. Agora não tá funcionando. Ah, deve ser erro do Visual Studio, então. Vamos um teste aqui. E agora não tá funcionando essa porqueira. Não sei. Bom. Aceitem como verdade, porque não sei o que houve aqui. Deu pra entender, senhor, deu pra entender. Mas é assim que funciona. Hoje de manhã funcionou direito, agora não funciona mais, mas tá bem. Por que não funcionou, não sei. Tá, mas tudo bem, vamos lá. Então o template string ele funciona dessa forma, ele permite que a gente consiga fazer esse tipo de coisa, tá? Converter uma string ou uma expressão em um valor e depois mostrar isso sem problema nenhum, tá? Aí a gente tem os tipos de número, tá? Então, quando no JavaScript a gente trabalha com números, tá? A gente não tem a identificação se é um inteiro, se é um ponto flutuante, se é um caractere, um número de fator científico, que a gente chama, ou número científico, que a gente chama. Então, ele não tem essa definição, tá? Qualquer número pode ser qualquer tipo desses aí, tá? Então, aqui eu criei umas variáveis, então, para mostrar para vocês. Variabilidade, botei 28 anos aqui. Goals, eu coloquei 1000 goals. O pi é 3,14 e todos eles são números, tá? Então, para o JavaScript, todos eles são números, são do tipo number, tá? Reparem que o separador do decimal é o ponto, não é a vírgula que a gente está acostumado, tá? Aqui no Brasil. E quando a gente trabalha com números desse tipo aqui, a gente está falando a conotação científica, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui nesse caso? Eu estou colocando 2 no expoente 10. Então, o que isso quer dizer? Eu estaria com 2 com 10 zeros logo em seguida, tá? Se eu fosse menos 10, por exemplo, seria 2 com 10 zeros antes dele para fazer o 0,00002. Números em JavaScript, números ponto flutuante ou números com vírgula, eles têm uma precisão de até 15 dígitos. Então eu posso ter 15 caracteres depois da vírgula, tá? Então esse 3,14, eu poderia 3,14, 16, até 15 dígitos depois da vírgula, tá? Essa aqui, quando eu faço esse tipo de coisa, é uma forma de eu burlar essa limitação de 15 dígitos e conseguir, então, números com uma precisão maior. Tá? Então, se eu colocar aqui 2 e na menos 10, por exemplo, na menos 20, ele vai me dar com 20 casas depois da vírgula. Então, eu consigo aumentar a precisão do meu número. Tá? Mas, para utilizar eles, depende, então, de ter esse conhecimento um pouco maior e de matemática para poder utilizar. Tá? No nosso caso aqui, a gente praticamente não vou cobrar de vocês, porque são números que a gente não está tão habituado a trabalhar, pelo menos não no nível que vocês estão no ensino médio, tá? Normalmente a gente vai em faculdade, em alguns cursos de engenharia, esse tipo de coisa, eles costumam utilizar mais esses números, mas ensino médio ou outros cursos superiores, inclusive, não tem esse tipo de conotação e não é utilizado, tá?
E aí a gente tem os tipos booleanos, então. O tipo booleano é o tipo mais difícil da gente decorar. Ele tem dois valores possíveis, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, como é em inglês, o true é verdadeiro e o false é falso. Então, quando eu quero dizer que uma coisa é verdadeira, eu utilizo o true, eu igualo ela a true, no caso. E quando eu quero dizer que aquilo ali é falso, eu igualo ela a false, tá? Então fica algo desse tipo aqui. var possui graduação, igual a true, então possui graduação sim. E var possui doutorado, igual a falso, então dizendo que ele não possui doutorado. Tá? Esse aqui é o tipo mais difícil de todos de decorar e aprender a utilizar. Mas ele é bastante utilizado depois, quando a gente for trabalhar na parte de comandos de seleção, em algumas coisas de comando de repetição, ele é bastante utilizado. Operadores aritméticos, então. Basicamente, em JavaScript são aceitos esses operadores aritméticos, tá? Então, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, as 4 operações básicas, tá? Aí a gente tem o expoente, então, que eu elevo o primeiro número ao segundo, então eu elevo 2 a 4 nesse caso aqui. E a gente tem um módulo, que não é muito comum a gente ver, mas nas linguagens de programação é bastante utilizado, tá? Que é o que retorna o resto da divisão. Então, se eu dividir 14 por 5 aqui, eu vou ter o valor da divisão como 2 e o resto dessa divisão, então é 4, ele vai me retornar esse 4, tá? Então, eu consigo fazer essas operações sem problema nenhum. Sempre que eu precisar utilizar 2 números, eu vou ali, passo eles para a minha ferramenta, para o meu código, ele vai fazer os cálculos necessários e me retornar, então, a resposta disso, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com textos e números, a gente pode ter algumas surpresas, tá? Quando eu somo um texto com um número, como eu disse para vocês, ele não soma os valores, ele concatena os valores. Então, 100 mais 50, na verdade, vira 10.050. E o teu resultado provavelmente seria 150, então pode ter problemas. Quando é que a gente tem que se cuidar com isso? Lembram que eu falei para vocês que quando o usuário digita alguma coisa lá no formulário do navegador, a resposta que vai ser enviada para o servidor sempre vai ser uma string, sempre vai ser um texto? Pois é, quando a gente pegar esse dado do lado do formulário, por exemplo, se o usuário digitou lá alguma coisa, a gente precisa pegar essa informação com JavaScript, quando a gente pegar isso vai estar como string. Então a gente vai ter que arrumar uma forma de ou converter isso, ou converter não, ou com certeza, de converter isso aqui em um número para depois poder trabalhar com ele. Porque não adianta nada eu querer somar 100 com 50, sendo que esse 100 é uma string e ele vai me transformar em 10.050, que não era o que eu queria, tá? Então tem que tomar cuidado. Outras operações, elas até permitem que a gente faça isso. Como o sinal de mais ele serve para concatenar, tá? Ele não funciona com uma string com um número. Mas se eu for fazer uma subtração, por exemplo, ele automaticamente converte isso aqui em um número e faz realmente a subtração. Quando eu quero multiplicar, ele automaticamente converte esses caras aqui em números e faz, então, o meu cálculo, tá? Só tem que tomar cuidado quando o usuário deve digitar um número, por exemplo, e ele pode digitar outras coisas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu botei uma string e comprei 10 e tentei dividir isso por 2. Quando eu tento fazer esse tipo de coisa, o JavaScript grita. Ele diz, opa, tem uma coisa errada aqui. Isso aqui deu um none como resposta. O que é o none? É o not a number. Quando tu está fazendo um cálculo matemático, ele está esperando que tu faça uma conta e saia um resultado, um número matemático, lá, um valor matemático, um valor numérico, certo? Um cálculo matemático gera um valor numérico no final. Quando ele retorna um valor que não é numérico, que seria pegar esse comprei 10 dividido por 2, ele vai me dizer que, opa, a resposta disso aqui não é um número, então eu não posso continuar a execução desse JavaScript, tá? Então tem que tomar muito cuidado, que isso aqui também é um tipo de dados, tá? Que não aparece naquela lista, mas ele também é um tipo de dados que é o not a number. Ele retornou, eu fiz um cálculo matemático e a resposta disso foi um não número, tá? Qualquer coisa que não é um número. Então tem que tomar cuidado com isso, que quando o usuário pode digitar, ele pode digitar alguma coisa, às vezes ele bota lá um ponto, uma vírgula, um acento, qualquer coisa do tipo, e depois bota o número que ele quer, isso vai retornar um not a number e não vai conseguir executar aquele script da forma correta. Até aqui, ok? Certinho, senhor. Bem tranquilo. Beleza.
Bom, quando a gente fala de operadores aritméticos em linguagem de programação, na grande maioria das vezes, a ordem dos fatores importa, tá? Como assim a ordem dos fatores importa, professor? Ele tem uma ordem pré-definida de execução, tá? Dentro do meu código. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho 20 mais 5 vezes 2. Sempre que o meu JavaScript for começar a processar um cálculo, ele vai lá e vai procurar da esquerda para a direita, primeiro todas as multiplicações e divisões. Então, se ele encontrar lá uma multiplicação, ele vai executar a multiplicação. Se ele encontrar uma divisão, ele vai executar a divisão. Bom, chegou no final, não tem mais nenhuma multiplicação, nenhuma divisão. Bom, agora sim a gente procura soma e subtração, e aí ele vem executando da esquerda para a direita sempre, tá? Então ele sempre vai tentar, primeiro esse cálculo aqui, esse cálculo é uma multiplicação, uma divisão? Não. Segundo cálculo, esse aqui, é uma multiplicação, uma divisão? É, executa ele. Próximo, tem mais números? Não, não tem. Bom, volta para o início. Agora tem uma soma ou subtração? Tem. Bom, então é esse cara aqui com o valor da multiplicação daquele ali. Então ele vai fazendo esse tipo de coisa. Então, a ordem dos fatores no JavaScript, ele realmente altera o produto, tá? Então, eu tenho que botar as coisas na ordem certa para conseguir gerar o valor certo que eu quero, tá? Uma outra coisa também que altera o funcionamento das expressões é eu colocar parênteses dentro das minhas expressões, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei lá um parênteses, 20 mais 5, fecha parênteses, e depois eu multipliquei isso por 2. É exatamente a mesma conta de cima, só que eu coloquei os parênteses. Então, nesse caso aqui, ele vai procurar parênteses, ó, achei um parênteses. Executo o que tiver dentro do parênteses, novamente, primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração, tá? E depois, sim, eu procuro as somas, subtrações ou multiplicações e divisões estiverem fora dos parênteses, tá? E eu posso ter vários parênteses. Então, eu posso ter um parênteses com um pedaço de expressão aqui dentro, com mais um parênteses com mais um pedaço de expressão, outro parênteses com mais um pedaço de expressão, até chegar no momento que não vai ter mais parênteses, aí eu tenho um pedaço de expressão que eu tenho que executar, tá? Então, o JavaScript, ele sempre trabalha dessa forma. Primeiro parênteses, depois, se tiver mais parênteses, até quando não tiver mais parênteses, ele vai procurar multiplicações e divisões, e depois somas e subtrações. E sempre da esquerda para a direita. E isso pode, em alguns momentos, causar valores diferentes daqueles que a gente achou que causariam, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Nesse último caso aqui, então, ele vai vir procurando, tá? Vai chegar aqui e vai dizer, opa, encontrei uma multiplicação, vai multiplicar esses dois. Aqui é uma soma, não posso executar. Encontrei uma divisão, vai executar esses dois. Aí depois ele vai voltar aqui para o início, vai somar esse cara aqui com o resultado desses dois. E depois vai somar esse resultado aqui com o resultado desses dois. Tá? Então ele vem simplesmente aglomerando as coisas até que num dado momento ele chegar no final com o resultado final daquela expressão. Tá? E sempre levando em consideração, primeiro, o que estiver dentro dos parênteses, mesmo dentro dos parênteses, primeiro que tem multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. Então eu tenho como definir o que eu quero calcular primeiro, fazendo esse tipo de organização da minha expressão. Tá? Entenderam? Certinho, senhor. É de boa. Beleza, se é de boa, é de boa. É a mesma coisa que matemática. Até aqui a gente está trabalhando, nas operações a gente está trabalhando com matemática. E aí a gente tem um operador que não é todas as linguagens que tem, tá? Que é o chamado operador unário. O que esse cara faz? Ele ou adiciona 1 a uma variável, ou um valor qualquer, ou ele subtrai 1 de um valor qualquer, tá? O que vai diferenciar isso é se eu estiver utilizando o mais ou o menos, tá? Dependendo da linguagem que vocês viram em lógica de programação, vocês viram ou não viram isso. Por exemplo, se vocês viram em Python, o Python ele não tem o valor unário, tá? O operador unário. Tentaram colocar numa versão 2 lá do Python, mas não deu muito certo, porque não funcionava da forma correta e eles meio que desistiram disso, tá? Mas o operador unário, ele serve então para incrementar ou decrementar a minha informação em 1, tá? E aí ele tem uma pequena diferença, ele tem duas formas de utilizar ele. Uma delas é eu colocar o mais, que é o que faz o incremento, depois do nome da minha variável, por exemplo, ou eu posso colocar o mais ou o menos antes do valor do nome da minha variável. E se eu estiver mostrando isso na tela, esse cara vai modificar o funcionamento da minha informação.
tá? Nesse primeiro caso aqui, eu criei uma variável incremento, tá? Coloquei um valor 5 nela, tranquilo. E aí eu fiz um console.log incremento mais. O que esse cara vai fazer? Primeiro, ele vai imprimir a informação na tela que ele tinha dessa variável. No caso, esse cara que vai mostrar 5. E depois ele vai incrementar. E aí, na próxima linha, eu tenho um outro console.log deste incremento. Na próxima linha, ele vai valer 6. Por quê? Porque eu mostrei ele e depois somei 1. E aí, na próxima linha, ele vale 6. Tá? Já nesse segundo caso aqui, eu fiz uma variável incremento 2, também atribuí o valor 5 a ela. Tá? Daí eu fiz o console.log mais incremento 2. Então eu primeiro incrementei o valor naquela variável, depois eu mostrei ela. Então quando eu mostro essa variável aqui, ela já vale 6. E aí quando eu mostro ela de novo embaixo, ela continua valendo 6. Entenderam isso? Isso aqui, se vocês não viram em outras linguagens, se não tem um contato mais habitual, ele é um pouquinho complicado no início, mas depois vocês vão ver que ele facilita muito a vida. Principalmente quando a gente for trabalhar com for, por exemplo, é muito utilizado a gente fazer esse tipo de coisa aqui, o incremento mais, ou a variável que a gente estiver utilizando mais, para ele colocar mais um e poder continuar no meu loop lá, no meu comando de repetição. Então, ele é muito utilizado, dependendo da linguagem que vocês... Eu não me lembro qual foi a linguagem que vocês trabalharam em loja de programação. Nós trabalhamos com o C, sir. Então, vocês viram esse cara aqui, vocês não vão ter problema. A outra turma que eu dou aula de manhã, eles viram com Python. E aí, eles ficaram meio que se atrapalharam nessa parte justamente por causa disso. Eles não tiveram contato com isso. E isso é um pouco confuso no começo. Quando vocês começam a utilizar ele, você começa a acostumar a forma como ele funciona, aí vai de boa, tá? Mas o pessoal que trabalhou com Python, eles não tiveram acesso a isso. E aí, eles a gente penou um pouquinho nessa parte na aula da manhã. Então, a gente já tá cansado de ver isso daí, sir, na nossa turma. Se vocês viram com C, perfeito, melhor ainda, a gente tem meio caminho andado para dar continuidade, então. Bom, se vocês tiverem interesse em conhecer, tem outros operadores possíveis de JavaScript, tá? Eles estão nesse endereço aqui, no developermozilla.org, tá? Esse cara é desenvolvido pelo pessoal que criou o Firefox, tá? O Mozilla Firefox. Então ele tem alguns operadores que só funcionam no Mozilla que aparecem nesse manual, tá? Ou nesse guia. E tem alguns outros operadores, tá? Que não estão nesse manual, que funcionam em outros navegadores. Hoje em dia, a maioria funciona em todos, porque os criadores dos navegadores, eles meio que entraram num consenso, tá? Que não adianta, né? Porque antigamente eles ficavam brigando. Quem é que tinha o melhor navegador? Quem é que tinha as melhores ferramentas para se trabalhar com JavaScript? Então a gente tinha muita coisa assim, ó, algumas discrepâncias que para te fazer uma soma no navegador, tu utilizava uma formatação. Claro que a soma eu estou exagerando, mas para te fazer uma expressão no navegador, tu tinha que usar uma coisa, e para fazer a mesma soma em outro navegador, tu tinha que usar outra coisa. Então tu tinha que fazer alguns comandos dentro do JavaScript para identificar qual foi o navegador que o cara está usando, para depois poder programar em cima dele. Era um saco. Hoje eles meio que se conscientizaram disso, e aí basicamente a gente tem uma plataforma uniforme, então o que funciona num funciona no outro, mas ainda tem alguns detalhezinhos que para um funciona e para outro não. Então se vocês em algum dia tiverem alguma dúvida, tá? Eu não me lembro como é que faz, sei lá, como é que se usa o módulo, que é aquele que retorna o resto. Vai ali nesse endereço aqui que vocês vão conseguir achar como é que faz o módulo, como é que faz esse tipo de coisa, tá? Então ele tem todos os operadores, inclusive da última versão agora, que é a versão 6 do JavaScript, estão todos eles nesse guia. Bom, o que eu tenho de atividades para vocês, tá? Uma atividade só, bem simples, bem tranquila para vocês fazer, só levar 10, 15 minutos para fazer ela tranquilamente. O que é a ideia que eu quero que vocês façam? Criem um documento HTML e nele coloquem um script JavaScript, tá? Pode ser aquele script dentro do próprio HTML, ou se vocês quiserem criar um arquivo .js externo, também pode ser, tá? Dentro desse script JavaScript, vocês vão fazer o quê? Declarar uma variável que tem uma string qualquer, tá? Declarar uma variável contendo um número, qualquer variável, então, tá? A critério de vocês criar o nome da variável e o valor que tiver ali dentro, tá? Declarar uma variável que tem o nome de vocês, uma outra variável que tem o sobrenome, e depois fazer aquela parte aí do concatenar as duas strings para criar o nome completo de vocês, criando uma outra variável, tá?
E aí, depois vocês vão criar uma variável x, tá? Eu estou dando o nome da variável para vocês, tem que ser uma variável x, que some as duas primeiras variáveis que vocês criaram, tá? Então, vocês vão somar essa que tem uma string com a que tem um número para ver o que vai dar. E, por último, vocês vão fazer, então, utilizar o comando aquele para verificar qual é o tipo de dados que tem nessa variável x. Bem tranquilinho, 10 minutinhos vocês fazem essa atividade e não tem estresse nenhum. Ok? Certo. Essa verificação seria a gente colocar o console, né? Console log. Type off. Ok. Tá? É exatamente isso. Que nenhum dos outros eu pedi para vocês verificar o tipo. Eu mostrei o tipo para vocês, eu quero que vocês me mostrem que vocês sabem utilizar a verificação do tipo. Só Para isso. fazer essa atividade, então, a gente vai ter que criar um HTML e colocar um JavaScript nesse HT, né? Isso. Daí não precisa ter nada aí dentro do HTML, ele é só... Nada, é só para carregar o JavaScript mesmo. Beleza, então. Tá? Basicamente, o HTML de vocês vai ser mais ou menos que nesse meu aqui. Deixa eu abrir meu HTML aqui. Ó, eu coloquei um H1 aqui, deixa eu tirar esse cara fora. Pronto. É isso aqui. Um doctype HTML, um head lá para botar um título, só para botar alguma coisa, e dentro do body eu coloquei o script lá chamando o meu JavaScript externo. Poderia simplesmente colocar o script aqui dentro sem chamar o JavaScript externo, também vou aceitar. Beleza? Então tá tranquilo, senhor. Beleza, senhor, beleza. Bem tranquilinho, então. Bom, eu não sei ainda se eu vou gravar uma videoaula falando sobre os... É porque a nossa próxima aula, a minha ideia é falar sobre os comandos de seleção e repetição. Que a gente atrasou porque eu achava que a gente tinha aula sexta-feira passada. Eu não vi no calendário que era feriadão, achei que feriado era só quinta-feira. E aí eu me atrasei uma aula. Então eu acho que eu vou lançar uma videoaula para vocês, até porque o conteúdo é um pouco maior, que a gente vai falar sobre os comandos de seleção e os comandos de repetição. Não sei nem se eu não vou separar em 2 videoaulas isso aí, tá? Mas eu vou botar a videoaula para vocês, tá? Essa semana ainda, para a gente dar continuidade. E aí na outra aula, na nossa próxima videoaula sexta-feira, na próxima aula 5, na verdade sexta-feira, a gente já ter alguma coisa diferente para encaminhar para poder dar continuidade na nossa disciplina, tá? Então eu devo lançar entre hoje e amanhã, então, essa videoaula. Tá pensando qual seria a melhor forma, mas eu acho que fica melhor assim. Eu gravo as 2 videoaulas, uma delas falando sobre os comandos de repetição e outra comando de seleção. E aí a gente consegue dar continuidade com o resto das coisas na nossa próxima aula 5, né? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Da minha parte não, senhor. Tá tudo bem tranquilo. Beleza. Mais ninguém? Então tá. Então a gente fica por aqui hoje. Nos vemos. Eu vou botar a videoaula para vocês entre hoje e amanhã. Eu já devo lançar para vocês lá no Moodle. E nos vemos na sexta-feira, então. Abraço, pessoal. Certinho. Abraço, senhor. Abraço. Boa aula. Tchau, tchau. Um abraço, até mais aí, até sexta.